Olá, meus amores! Hoje estamos aqui para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo de frações. Esse que é um conteúdo bem gostoso de se aprender e é bem fácil. Vamos lá? Vamos começar? Bom, para iniciar, nós vamos entender o que é uma fração. O que será uma fração? Bom, vou dar alguns exemplos. Quando nós compramos uma pizza e a dividimos igualmente em 8 fatias e comemos uma fatia dessa pizza, estamos comendo uma fração da pizza. Vamos ver outro exemplo para ver se vocês conseguem entender. Quando compramos um chocolate, aí está a barra inteira de chocolate, e nós comemos uma partezinha desse chocolate, tiramos uma pequena parte dele, também estamos comendo uma fração do chocolate. Será que já deu para entender? Vamos ver um exemplo. A mesma coisa acontece com um bolo. Bom, quando nós comemos uma fatia deste bolo, também estamos comendo uma fração do bolo. E aí, será que alguém já sabe me dizer o que é uma fração? Sendo assim, como poderíamos definir fração? O que é uma fração? Fração, pessoal, é uma palavra que vem do verbo fracionar, ou seja, dividir. Logo, fração é uma parte, ou melhor, fração significa uma parte de um todo, ou seja, de uma coisa inteira, que foi dividido em partes iguais. A fração, ela é um pedaço daquela coisa inteira que foi dividida. Agora, é importante que vocês tenham sempre em mente que toda vez que nós falarmos em divisão, nós estaremos falando da divisão em partes iguais. Sempre. As partes dessa divisão têm que ser exatamente do mesmo tamanho, ok? Então, pessoal, fração é um pedaço, é uma parte do todo, ou seja, é um pedaço de alguma coisa inteira que nós dividimos em partes iguais. Bom, muitas vezes nós precisamos de um número que possa representar um pedaço ou uma parte de algum objeto ou de alguma coisa. Para isso, nós utilizamos os números na forma de fração. Para representar uma fração, usamos o seguinte. Primeiro, um traço. Esse traço significa divisão. Depois, nós temos um número embaixo desse traço, que se chama denominador. E também um número em cima do traço, que se chama numerador. Estes são os termos da fração. A gente já não estudou nas outras operações matemáticas que todas elas têm os seus termos? Na adição é parcelas, né? Primeira parcela, segunda parcela, soma o total. Na multiplicação nós temos os fatores e o produto, enfim. As frações também têm os seus termos. E os termos das frações são numerador, o número que fica em cima do traço, denominador, o número que fica embaixo do traço, e o traço, que significa divisão. Agora vamos continuar, porque nós vamos ver o que significa cada um dos termos das frações. O que significa o numerador, o que significa o denominador, ok? O traço vocês já sabem que é divisão. Observe a pizza abaixo e responda. Em quantas fatias ela foi dividida? Vamos contar? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então,
esta pizza foi dividida igualmente em 8 fatias. A quantidade de vezes que o inteiro foi dividido será o denominador, ou seja, ficará embaixo do traço da fração. Assim, olha, aqui o traço, embaixo do traço da fração, a quantidade de vezes que o meu inteiro foi dividido. O inteiro é a pizza toda. Então, a pizza toda, ela foi dividida em 8 fatias. Então, embaixo do traço de fração, eu coloco o meu denominador, que é a quantidade de vezes que o inteiro foi dividido. Vamos lá. Quantas fatias da pizza foram comidas? Então, imaginem vocês que agora eu tenho aqui a mesma pizza e que essas fatias aqui foram retiradas e foram comidas. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O meu inteiro foi dividido em 8 partes. E dessas 8 partes, foram comidas 3 fatias da pizza. A quantidade de fatias que foram comidas será o numerador, ou seja, ficará em cima do traço da fração. Assim, aqui o meu traço, o meu denominador, que é a quantidade de vezes que a pizza foi dividida, e em cima, no numerador, a quantidade de fatias que foram retiradas, que foram comidas. Então, aqui eu tenho uma fração. Nessa fração, eu estou representando a quantidade de fatias que foram comidas desta pizza inteira. Estão vendo? Dessa forma aqui, eu posso representar uma parte da pizza, que nós vamos agora começar a aprender como é que se lê essa fração. Observe agora esta barra de chocolate. Mais um exemplinho para vocês. Então, aqui nós temos uma barra de chocolate e eu quero saber em quantos pedaços esta barra de chocolate está dividida. Então, podem contar. Podem contar. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 chocolates. E na fileira de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chocolates. 6 vezes 4, quantos pedacinhos tem aí nesse chocolate? Em 24 pedacinhos. Beleza. Agora, quantos pedaços foram comidos? Ou seja, quantos pedaços deste chocolate foram retirados? Daqui foram retirados 2 pedacinhos e daqui de baixo foram retirados 3 pedacinhos. Então, no total, foram retirados, foram comidos 5 pedacinhos desse chocolate. Agora, eu quero saber que fração representa a parte do chocolate que foi comido. Bom, se o chocolate inteiro tinha 24 pedacinhos e foram comidos 5 pedacinhos, é desta forma que eu vou representar a minha fração. No denominador, o todo, ou seja, a quantidade total de pedacinhos que tem nesse chocolate, e no meu numerador, a quantidade de chocolates que foram retiradas, que foram comidas, enfim. Ok? Então, aprendemos como é que a gente representa a fração. Agora, nós vamos aprender como se lê uma fração. Existem casos específicos. Na verdade, nós temos 3 casos para a leitura de fração. O primeiro deles, que nós vamos estudar, são as frações que têm o denominador menor do que 10. Então, olha, existe uma regrinha. Nós vamos ler o numerador normalmente, como a gente fala os números, seguido da palavra meio ou meios, terço ou terços, quarto ou quartos, quinto, sexto, sétimo, oitavo ou nono, dependendo do valor do denominador. Ai, que coisa confusa, mas vai descomplicar agora. Quer ver? Vou colocar aqui uma fração e vou repetir a regrinha para vocês irem acompanhando em parte. Aqui na regra,
Eu falei que nós lemos o numerador normalmente, como falamos os números. Então, como é que a gente fala esse número aqui? 2. Beleza. Seguido da palavra meio, terço, quarto, quinto, sexto, dependendo do valor do denominador. Qual é o valor do denominador aqui? Não é 3? Qual é um desses números aqui que se refere ao 3? É terços. Então, 2 terços. E dessa forma está lida essa fração. Vamos outro exemplinho. Vamos lá. Pela mesma regrinha, o número de cima eu leio normalmente e o número de baixo, o denominador, eu uso um desses números aqui, que são números fracionários, que são números que lemos ordinais. Então, como é que fica aqui? 3, porque o numerador eu falo normalmente, e o denominador eu falo usando uma dessas palavras. Então, como ficou? 3 quartos. Mais um exemplo. O de cima, o numerador, eu leio normalmente, 2. E o de baixo, eu leio como um desses termos aqui. No caso do 5, qual é o que se refere? Quintos. Então, como vai ficar essa fração? 2 quintos. Vamos treinar mais um pouco? Vamos lá. Essa primeira fração aqui, qual é o número que eu tenho no numerador? 1. E no denominador, sextos. Então, como é que fica essa fração? 1 sexto. Na segunda aqui, no numerador eu tenho 7 e no denominador o 8. Então, vai ficar 7 oitavos. Para terminar este tipo de leitura, numerador 4, denominador 9, que seria nono. Como fica essa fração? 4 nonos. Entenderam? Então, para repetir mais uma vez, a regrinha é o numerador, que é o número que está em cima, nós lemos normalmente como a gente fala os números. E o denominador, que é a parte de quantas vezes o todo foi dividido, a gente vai usar uma dessas palavras aqui. Meio, quando for dividido em 2 partes. Terço, quando for dividido. Quarto, quando for dividido em 4 partes. Quinto, em 5 partes. Sexto, em 6 partes. Sétimo, em 7 partes. Oitavo, em 8 partes. E nono, em 9 partes. Agora vamos ver um outro caso de leitura de fração, que é o caso das frações que têm o denominador 10, 100, 1000. Todos preparados? Então vamos lá. Nesses casos, nós lemos o numerador normalmente como nós falamos os números, igual era no caso anterior, seguido da palavra décimo, quando o denominador for 10, centésimo, quando o denominador for 100, e milésimo, quando o denominador for 1000, tá? Dependendo do valor do denominador. Olha só como é que fica. Aqui eu tenho 3, o denominador não é 10, então vai ser 3 décimos. Mais um exemplinho. 9, qual é o denominador? 100. Então, como vai ficar? 9 centésimos. E agora? 1 com denominador 1000. Como vai ficar? 1 milésimo. É só isso, pessoal. Os denominadores 10 serão décimos, o denominador 100 será centésimos e o denominador 1000 será milésimo. O número de cima, que é o numerador, a gente vai falar exatamente como a gente já fala os números. Bom, aí, aqui tem outros exemplinhos, ó. 53 centésimos, 36 milésimos e 7 décimos. Estas frações recebem nomes de frações decimais, porque os denominadores, ó, são múltiplos de 100, de 10. Por isso, frações decimais. Continuando. Agora nós vamos para o terceiro
e último caso de leitura de fração, que são as frações que têm os denominadores maiores que 9, porém diferentes de 10, 100 e 1000. É no caso 11, 12, denominador 13, denominador 20. São todos denominadores que são maiores do que 9, né? Mas que não são números múltiplos de 10, 100 e 1000. Então, vamos lá. Lemos o numerador e o denominador normalmente, como falamos os números, seguido da palavra avos. Presta atenção, pessoal, aqui não tem acento, tá? Não é avós, é avos. Ai, mas que coisa esquisita, vai ficar já facinho de entender. Presta atenção aqui. Nesse caso, quando o denominador for maior do que 10, a gente vai ler o numerador e o denominador normalmente. Então, a gente vai falar 4, 13, e em seguida colocamos a palavra avos. Então, como é que vai ficar a leitura dessa fração aqui? 4, 13 avos. Viu como é fácil? Vou dar mais um exemplo, ó. A gente lê o numerador e o denominador, normalmente como a gente fala o número, e completamos o finalzinho com a palavra avos. Então, como vai ficar essa fração? 7, 11 avos. Entenderam? Viram como é fácil? Vamos ver essa daqui, ó. 13, 30 avos. Viram? Mais uma. Como é que fica essa daqui, ó? 9, 200 avos. Viram como é tranquilinho? Fração é uma matéria muito gostosinha, tá? Basta a gente prestar atenção, fazer direitinho, com calma. E por isso, hoje nós vamos parar por aqui. Mas o nosso estudo sobre frações ainda vai continuar. Hoje a gente ficou com a parte da definição de fração, com a parte da representação, o que significa cada um dos termos da fração. Conhecemos os termos das frações, que são numerador e denominador, e aprendemos a ler as frações, ok? Então, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula. Um beijo para vocês.